Oi, gente, bom dia. Hoje vamos estudar os verbos anômalos, né? Verbos anômalos, os verbos defetivos e os verbos abundantes, certo? Só para a gente lembrar que quando a gente estuda, oba, novo conteúdo, né? Mãozinha já pensativa, já pensando no quiz no final, né? Para a gente estudar esses verbos anômalos, defetivos e abundantes, é válido a gente fazer uma retomada, a gente dar uma retomada nos verbos regulares e nos verbos irregulares, porque são esses os tipos de verbos, né? Porque a classificação dos verbos, considerando-se as flexões, variações de forma que os verbos podem apresentar quando são conjugados, eles se classificam em 5 tipos: regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Ou, professora, quanto nome, mas eles são tão práticos, né? Que já vai ficar bem mais prático aí na mentezinha de vocês. Até porque já estudamos, né, os regulares. O nome já diz assim, regulares. É aqueles que apresentam uma certa regularidade dentro do seu paradigma de conjugação. Os irregulares, eles apresentam irregularidades, né? Há uma mudança de radical. Além da mudança de radical, em muitos dos verbos, há uma mudança também nas terminações. Lembraram? Ah, todo mundo já está lembrando. Então vamos lembrar aqui verbos regulares. Acompanhe o exemplo do verbo falar. Olha o radical, ó, falo. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. No pretérito perfeito, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falaste, eles falaram. É um verbo que a gente já percebe totalmente irregular, pela própria regularidade, né, do paradigma que dá do radical, sem nenhuma mudança. Olha o que acontece com os verbos irregulares. Ah, já tem uma mudança aqui, olha. Eu meço, tu medes, ele mede. Nós medimos, vós medis, eles medem. Aqui já não houve, né? Poucos verbos acontecem assim. A mudança vai ser mais nas terminações. Eu medi, tu mediste, ele mediu, nós medimos, vós mediste e eles mediram. Então, isso é o que difere o verbo regular do verbo irregular. Essa mudança de paradigma. Os verbos anômalos, eles são aqueles que durante a conjugação apresentam transformações profundas. Olha, vocês imaginem o verbo ser. Olha, o verbo ser, eu digo assim, olha. No verbo ser existem radicais completamente diferentes, olha. Eu sou, tu és, eu era, eu fui. Quando você diz eu fui, você fica até na dúvida, será que você está conjugando o verbo ser, certo? Então, porque ele é um verbo anômalo. A conjugação que eles apresentam é muito profunda do radical, certo? Ó, o verbo ir, eu fui, eu irei. Ó, eu fui, eu irei. Então, completamente diferenciada. Então, essa mudança radical profunda no radical é que é chamado, acontece apenas nos verbos anômalos. Olha aqui, verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes e eles foram. Olha o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Precisa muita atenção na hora de conjugar, gente. Pretérito perfeito do verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, esses verbos, né, que eles apresentam essa mudança profunda, ele é chamado de verbo anômalo. Então, os verbos anômalos apresentam muita mudança no radical. Os verbos também eles podem ser abundantes. O nome ajuda a identificar abundante. O que é abundante? De abundância, muitas. Exatamente assim, os verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Muitos, eles são abundantes. Isso ocorre geralmente no particípio, que tem uma forma regular ou forma longa e uma forma irregular ou forma curta, certo? Às vezes as pessoas
dizem até que está errado, né? O particípio, assim, gente, o particípio, existe o particípio regular e o particípio irregular. O verbo aceitar. Aí eu disse assim, ele tinha aceitado. Ele tinha aceitado? A pessoa conserta, não, aceito, né? Ou ele tinha acendido o fogo, aceso. E assim vai. Então, gente, essas formas longas, elas são chamadas de particípio regular. Elas são mais antigas. O que está acontecendo com essas formas é que elas estão caindo em desuso, mas elas não estão erradas, certo? Elas não estão erradas. O particípio irregular é esse novo que está aparecendo agora, certo? É o particípio irregular. Então, esses verbos, eles são abundantes, que eles têm abundância. Eles têm duas formas. O particípio tem duas formas. O verbo aceitar pode ser aceitado ou aceito, ou aceite. Acender, acendido, é o regular. Eu estou dizendo primeiro o regular, depois o irregular. Acendido e aceso. Eleger, elegido e eleito. Entregar, entregado e entregue. Enxugar, enxugado e enxuto. Expressar, expressado e expresso. Expulsar, expulsado e expulso. Extinguir, extinguido e extinto. Ganhar, ganhado e ganho. Imprimir, imprimido e impresso. Isentar, isentado e isento. Matar, matado e morto. Salvar, salvado e salvo. Ele tinha salvado. Salvado? Aí alguém conserta. Não, tinha salvo. Gente, salvado está correto, é um particípio regular. Pode estar caindo em desuso, mas ainda está correto. Esses verbos são verbos abundantes, eles existem em abundância. Uma forma regular e uma forma irregular. As duas estão corretas. Aí nós vamos ver os verbos auxiliares que acompanham cada uma delas. Tingir, tingido e tinto. Bom, mas para empregarmos, vejam, emprego do verbo abundante. Normalmente, usa-se o particípio regular, o longo, com os verbos auxiliares ter e haver. Olha, ainda não havia expressado minha opinião. Olha, regular, é o grande, é o regular. Você só pode usar esses dois verbos auxiliares, o ter ou o haver. Ainda não havia expressado ou ainda não tinha expressado. Isso do particípio regular, ok? A forma curta, que é o irregular, é usado com os verbos ser e estar. Minha gratidão não será expressa por palavras. Se eu usar expressado, eu só posso usar o verbo ter ou haver. Se eu usar expressa, eu só posso usar o verbo ser e o verbo estar. Será expressa. Se eu disser assim, minha gratidão não tinha... se eu dissesse, minha gratidão não estava expressada, está errado, certo? Estava expressado, porque com esse particípio aqui, eu só posso usar o verbo ter e o verbo haver. Emprego do verbo abundante. Eu já havia limpado a cozinha. A cozinheira tinha acendido o forno. João havia imprimido o arquivo. Então, verbo regular, eu só uso ter e o haver. Regular, ter e haver. Regular, ter e haver. Particípio curto, que é o irregular, eu uso ser e estar. A cozinha foi limpa por mim. A fogueira de São João foi acesa pelos rapazes da festa. O arquivo foi impresso por João ontem. Isso vocês têm que saber. Embora a norma culta não recomende na linguagem cotidiana a preferência pelas formas curtas de certos verbos,
É o caso de pago, gasto, ganho e pegue. Usado como qualquer auxiliar, eu tinha pago, eu tinha ganho, que mesmo não sendo uma forma recomendada pelos gramáticos tradicionais, é consagrada pelo uso. O rapaz tinha pago a conta ao padeiro e não tinha pagado. Sou esquisito, tinha pagado, né, gente? A conta foi paga pelo rapaz. Atenção, não existe a forma chego, de chegar, apenas chegado. Por exemplo, alguém diz assim, eu tinha chego quando ela apareceu. Eu tinha chego, né? Quem sabe um dia ainda vai existir, né, gente? Porque quem manda na língua portuguesa é o falante. Mas está errado, por enquanto continua errado, certo? Porque essa palavra chego, ela não existe. Existe o chegado, que é o particípio regular. O particípio irregular do verbo chegado ainda não existe. Eu tinha chego, não existe. Não existe a forma falo de falar, apenas falado. Eu tinha falado com você sobre isso. Não, eu tinha falo. Eu tinha falo. Tem gente que diz. Tem gente que pega os verbos e fica inventando, né? Mas não é assim. A língua portuguesa, depois de muitos falantes. Agora nós vamos ver o último verbo, defectivo. Defectivo significa imperfeito, defeituoso. Defectivo, defeituoso. São aqueles verbos que não apresentam conjugação completa. É o caso dos verbos impessoais, que indicam o fenômeno da natureza, tempo decorrido, o verbo haver no sentido de existir. Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular. No Canadá, neva muito nesta época do ano. Eu não vou dizer nós nevamos, eu nevo, né? Só existe na terceira pessoa. Havia muitos alunos na cantina. Então, todos os verbos impessoais. Faz 10 anos que eu não te vejo. Então, esses verbos, né, no sentido aqui de fenômeno, no sentido oração sem sujeito, né, verbos impessoais, eles são defectivos. Ainda defectivo, verbos que indicam voz de animais, latir. Eu não vou dizer eu lato, tu lates, ele late, né? Porque ele é latir, só é na terceira pessoa que ele existe. Verbos que indicam voz de animais, latir, mugir, miar, cacarejar, relinchar, certo, gente? Porque eles indicam vozes de animais. Então, eles são defectivos, eles são defeituosos, eles só existem naquela pessoa, na terceira pessoa. Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular e do plural. Eu digo assim, ele late, os cachorros latem, certo? Ou o singular ou plural. O cachorro latia, os cachorros latiam, porque terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. O cão de João late todas as noites. Os gatos miaram durante toda a noite. Ou terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Então, esses verbos são o quê? Defectivos, eles são defeituosos. Eles só existem na terceira pessoa, ou do singular, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Verbos que não apresentam algumas formas, normalmente por motivo eufônico, a maioria é de terceira conjugação. Abolir, banir, colorir, extorquir, não tem a primeira pessoa do singular do presente indicativo. Eu coloro a tela, eu pinto a tela. Fica esquisito você dizer. Hoje as pessoas já estão dizendo, eu coloro a tela. Eu estou colorindo, você troca, você substitui pelo que fica mais prático. Falir, precaver, reaver. No presente do indicativo só tem primeira e segunda pessoa do plural, nós ou vós. Nós falimos, vós falis. Nós reavemos, vós reaveis. Então, esses verbos são defectivos. Atenção, gente, uma observação muito importante. Os verbos adequar-se e explodir, ainda considerados defectivos, o que é um defectivo? Defeituoso. Ele só existe na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural. Pela maioria das gramáticas, já constam no dicionário como não defectivo esses dois verbos, adequar-se e explodir. Essa dicionarização se deve ao uso reiterado, que muitas vezes, por causa da dinamicidade da língua, altera os critérios do que é aceito pela normatização. Você vai dizer, ou você diz até hoje assim, né? Explodir. Eu me explodo desse jeito. Você está trazendo o verbo, você está conjugando até na primeira pessoa, né? Então está havendo uma mudança desses dois verbos, né? Eu me adequo à situação. Ou seja, você está conjugando em todas as pessoas, né?
Então, por isso que está, né? Esses verbos estão saindo, estão deixando de ser defectivos, deixando de ser defeituosos, porque as pessoas estão pegando esses verbos e estão conjugando em todas as pessoas. Então, eles estão saindo, né, dos não defectivos, esses dois verbos. Hora da tarefa, né? Depois que a gente estuda quentinho, o que vocês podem estar fazendo também é retomar o vídeo, né? Então, ai, gente, você é a saudade que eu gosto de ter. Então, vamos lá fazer a tarefa, né? Vamos estudar, vamos fazer bonito, mesmo à distância. Mas cada um de vocês, mais do que ninguém, sabe, vocês são conscientes de que vocês, no momento que deixam de fazer uma atividade, no momento que vocês deixam de estudar, vocês não estão enganando de jeito nenhum os pais de vocês. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Eu confio plenamente que vocês estão estudando muito. Professora, estou estudando um pouquinho, então vai lá, gente. Né? Busca aquele local bem legal de se estudar e faça a sua parte. Até a próxima.